E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Gente, adentramos agora a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, eu separei o versículo 5, que a palavra do Senhor diz assim, olha só, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Que coisa linda, né? Às vezes falar é muito fácil. Falar o que os outros devem fazer, falar como os outros devem viver. Bonito é quando as palavras são exemplificadas através de uma vida transformada, onde na verdade nós não temos que ficar argumentando, mas a nossa vida já é um argumento sobre o que Deus pode fazer pelo ser humano. Então, nosso proceder, nosso posicionamento, ele fala muito mais do que qualquer palavra. O testemunho tem muito mais coerência, traz uma coerência de vida que é um testemunho claro a respeito do poder do Evangelho. E Paulo está dizendo assim, porque o nosso Evangelho não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Ei, meu desejo para a sua vida é que, semelhante às palavras de Paulo, nós tenhamos mais do que palavras, tenhamos uma vida como exemplo para testemunho às pessoas que estão ao nosso redor. No capítulo 2, eu separei o verso 19, e o verso 19 diz assim, olha, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Qual é a sua esperança? Qual é a sua alegria? Qual é a sua coroa de glória? Paulo fez uma pergunta, e eu estou fazendo essa pergunta para você em nome de Jesus. E aí Paulo respondeu, porventura não o sois vós também diante do Senhor Jesus em sua vinda? O que isso significa? Que a nossa coroa, a nossa glória, a nossa alegria é estarmos diante do Senhor na sua vinda. Nossa, mas estarmos, obviamente, como salvos e não como perdidos, é claro, né? Aí você avança aqui para o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses e olha só o que diz o verso 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer. Vou crescer, pastor? Vou aumentar? Do que está falando? Aí Paulo explica, em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Olha o que Paulo está dizendo, nós devemos estar continuamente crescendo em amor para com todos, não é amar só os amigos, é amar as pessoas que te confrontam, que te desafiam. Pois é o desafio do Evangelho, amor para com todos, mesmo porque Jesus declarou, os seus discípulos seriam conhecidos dessa forma, se nós amarmos uns aos outros. E aí você avança aqui para o capítulo 4, e tem o extraordinário, verso 16 e verso 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Quando Jesus voltar, Ele não pisa na terra. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Nosso anjo vai nos conduzir para estarmos nos encontrando com o Senhor nos ares e assim seguirmos para o reino dos céus. E a Bíblia diz, assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de acordo com Paulo na carta aos Coríntios, com um corpo perfeito, incorruptíveis. Nós, os vivos, seremos transformados, porque esse corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E desta forma subiremos aos céus e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você está triste porque você perdeu alguém, você está triste por alguma dificuldade enfrentada, a volta de Jesus vai resolver todas as coisas, inclusive a morte dos nossos entes queridos, os quais não temos mais convivendo conosco. Essa é a nossa bendita esperança. E aí adentramos ao capítulo 5 e último da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e aqui no capítulo 5, verso 2 diz assim, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa quando vem.
Então temos que estar preparados a todo instante. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas precisamos estar prontos, porque quando ele vier, deve nos encontrar de modo que estejamos preparados para estar com ele. Aí você vai no versículo 17 e diz assim: como é que eu vou estar pronto, pastor? Como é que eu vou estar vigiando constantemente? Aí o verso 17 diz: orai sem cessar. Que seja contínua a nossa vida de oração. Não é que você vai ajoelhar e ficar o dia inteiro de joelho 24 horas. Eu não posso levantar daqui porque eu tenho que orar sem cessar. Você sabe que oração é conversar a Deus como se fala a um amigo. Então você, ao longo do dia, o que você está fazendo, você está sempre conversando com Deus. Isso é orar sem cessar. Graça e paz, amanhã tem mais, estamos juntos, nosso Super Ano Bíblico. Deus abençoe você, está acabando e está chegando o final do ano. Fica firme.